Bom dia, amados amigos e irmãos presentes. Aqui em São José dos Campos, Brasil. E também para cada um de vocês lá em Cayey, Porto Rico. E em outros lugares que estiverem através da linha telefônica ou do satélite. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, seja sobre cada um de vocês e sobre mim também, e fale diretamente ao nosso coração nesta ocasião, e nos abra o entendimento para compreender as Escrituras correspondente a esse último dia. Vamos à Escritura, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo, em São Mateus, capítulo 21, versículo 1 em diante, onde nos diz: isso foi para a entrada triunfal de Jesus a Jerusalém. Nos diz assim: e quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os admista e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti, manso e sentado sobre uma jumenta, sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e o que seguia clamava dizendo: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é esse? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Que Deus abençoe nossos corações com a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema para essa ocasião é a entrada triunfal do Filho de Davi a Jerusalém. Podem se sentar. O povo hebreu
tinha promessas para aquele tempo ligadas à vinda do Messias. E cada promessa correspondente à primeira vinda do Messias se cumpriu em meio do povo hebreu. E cada promessa correspondente ao Messias cumpriu-se naquele. Eles pensavam que a vinda do Messias tinha apenas uma parte, mas a vinda do Messias tem duas partes. A primeira parte já foi cumprida por Jesus Cristo 2000 anos atrás, onde o Messias, ungido com o Espírito de Deus em toda a sua plenitude, apareceu no meio do povo hebreu, nasceu em Belém da Judéia, foi levado ao Egito, quando Herodes estava procurando os meninos para matá-lo. E depois que Herodes morreu, foi para Nazaré com José e Maria, onde se criou. Agora Jesus tinha nascido em Belém da Judéia e se cumpriu a Escritura que tinha que ser de Belém da Judéia, porque assim estava escrito pelo profeta Miqueias, o qual no capítulo 5, versículo 2, profetiza sobre Belém da Judéia e da pessoa que nasceria ali, que governaria o povo hebreu. E em São Mateus, capítulo 2, se cumpriu esta profecia. Agora, no cumprimento dessa profecia, os céus e a terra estava dando testemunho da primeira vinda do Messias, como Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo. Nasceu em Belém da Judéia e foi colocado em uma manjedoura. Ele nasceu no meio dos animais, pois era um cordeiro. E isso também é de acordo à sua natureza, como Cordeiro de Deus. E os céus estavam dando testemunho da vinda do Messias, e os magos, ou seja, os astrólogos e astrônomos, ou seja, cientistas que observavam os céus, viram um sinal muito grande no céu, e eles entenderam que era o sinal da vinda do Messias. E eles sabiam que o Messias tinha que vir ao povo hebreu, tinha que nascer no meio do povo hebreu, conforme as profecias. E uma estrela de Jacó sairia. E agora, no céu, foi mostrado também um sinal, e aqueles magos o viram. E o que aconteceu? No capítulo 2 de São Mateus diz, versículo 1 em diante: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus?
porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Oyendo esto, el rey Herodes se Ou- turbó Ouvindo y isso, toda rei Jerusalén Herodes perturbou-se toda Jerusalém com ele. y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, E congregados todos os principais, había de nacer e congregado todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. ellos le dijeron, E eles lhe en disseram, Belén de Judea, em Belém da Judéia, porque así está escrito porque por el assim profeta. está escrito pelo profeta. Y tú, Belén, E tu, de la tierra de Belém, Judá, terra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti saldrá un guiador porque de ti sairá o guia que apacentará que há de a mi pueblo apacentar o meu povo Israel. Israel. Esa es una profecía mesiánica Essa é uma profecia messiânica para la primera venida de Cristo para a primeira vinda de Cristo y tiene aplicación también e também para la tem segunda aplicação venida de Cristo, para a segunda vinda de Cristo, para el Israel para celestial, o Israel celestial. porque está el Israel terrenal, Porque há o Israel terrenal, que es el pueblo hebreo, que é o povo hebreu, y está el Israel celestial, e está o Israel celestial, que es la iglesia del Señor que é a Jesucristo, igreja do Senhor Jesus Cristo. la simiente de Abraham A semente de Abraão, terrenal, terrena, es el pueblo hebreo, é o povo hebreu. y han venido por medio E de vieram Isaac por meio de Isaac y Jacob e Jacó y los patriarcas. e os patriarcas. Pero la simiente celestial Mas de a Abraham, semente celestial de Abraão, de la Jerusalén celestial da Jerusalém celestial y del Israel celestial, e do Israel celestial, viene vem por medio de Jesucristo, por meio de Jesus Cristo, que es la simiente de Abraham, que é a semente de la Abraão, cual pela qual vendría viria esa descendencia espiritual esta y celestial de descendência espiritual e celestial de Abraão. Abraham. Así es que observemos Assim observemos, con mucho entendimiento com muito entendimento, estas cosas que sucedieron en el Israel essas terrenal coisas que aconteceram no Israel terreno y la entrada de Cristo a la Jerusalén e a terrenal. entrada de Cristo a Jerusalém terreno. Porque el Israel celestial Porque o Israel celestial y Jerusalén celestial e Jerusalém celestial también tiene la promesa também tem a promessa de la venida del Mesías, da vinda de la do venida de Messias, Cristo da vinda de para su Cristo entrada para a sua entrada al Israel ao Israel celestial y Jerusalén e celestial, Jerusalém celestial, que es la iglesia que del é a Señor. igreja do Senhor Jesus Cristo. Y esta promesa E esta promessa tiene que ser cumplida en el día postrero tem que ser cumprida no último al dia Israel celestial ao Israel celestial y Jerusalén celestial. e Jerusalém celestial. Veamos en el libro Carta a los Hebreos del Vejamos apóstol San Pablo, na carta aos Hebreus do apóstolo São Paulo, en el capítulo 12, versos 18 al 23, no capítulo 12, versículo 18 ao nos 23, dice así: diz-nos assim: ¿Por qué no os habéis acercado al Por- monte que se podía palpar, Porque não chegastes ao monte palpável, o sea, al monte Sinaí, ou seja, ao monte Sinai, y que ardía en fuego, aceso em fogo, a la oscuridad, e a las escuridão, tinieblas e as a la trevas, tempestad? e a Al tempestade, sonido de la trompeta e ao som da trombeta, y a la voz que hablaba, e a voz das palavras, los que la oyeron a rogaron qual que no os se que a les ouviram hablase más. pediram que se não lhes falasse mais, Porque não podia suportar lo porque que não o Senhor podiam ordenava, suportar o que lhes mandava,
Se até um animal tocar o monte, será apedrejada ou passada com dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte de Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e os muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Quando a pessoa creu em Cristo como seu Salvador e recebeu seu Espírito, se encontra na Jerusalém celestial e, portanto, pertence ao Israel celestial. É um membro do corpo místico de Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o Israel celestial, e também a Jerusalém celestial. São Paulo, em sua carta aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 22 em diante, nos diz: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre pela promessa. O que se entende por alegoria, porque estas são as 2 alianças. Uma do Monte Sinai, o qual dá filhos para a servidão. Este é Agar. E sob esse pacto, obtido no Monte Sinai, o povo hebreu esteve sob a dispensação da lei. E os filhos do povo hebreu, sob a dispensação da lei, estiveram como Ismael, estiveram sujeitos a este pacto no Monte Sinai. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, pois está junto com seus filhos, porque está com seus filhos, está em escravidão. Mas a Jerusalém, que é de cima, a qual é a mãe de todos nós, é livre, porque está escrito: alegra-te, estéril, tu que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás em parto, porque são mais os filhos da desolada do que da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque.
Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará como o filho da livre. De maneira, irmãos, que não somos filhos da escrava, mas da livre. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a Jerusalém Celestial, é a livre. E o povo hebreu, sob a dispensação da lei, é a escrava, conforme a esta alegoria que o apóstolo São Paulo apresenta. Agora, quem são os que obterão a herança? Os filhos da livre. A herança de Abraão, o pai da fé, e a bênção de Deus que estava em Abraão, a bênção da primogenitura, Ismael não a recebeu, mas Isaque a recebeu. E agora, a bênção da primogenitura, vejam, é a igreja do Senhor Jesus Cristo que a recebe, porque Cristo passou a bênção de Abraão à sua igreja gentia. Disto a Escritura nos fala no capítulo 3 da carta aos Gálatas, versículo 13 ao 16, e nos diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. E Cristo foi pendurado no madeiro, na cruz do Calvário, o qual era de madeira, para que em Cristo Jesus, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, a fim de que por la fé recibiésemos la promessa del Espírito Santo. E para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito Santo. É por meio da fé em Cristo que a pessoa recebe a promessa do Espírito Santo e obtém o novo nascimento, do qual Cristo falou com Nicodemos no capítulo 3 de São João. Irmãos, como homem falo. Se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz, e as descendências, como falando de muitos, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Agora, podemos ver que a semente de Abraão é Cristo,
Y por medio de Cristo E por meio de Cristo es que viene esa descendencia é de que Abraham vem essa celestial. descendência de Abraão celestial. Viene la Jerusalén celestial Vem a Jerusalém celestial y el Israel celestial. e a Israel celestial, que são os filhos e filhas de Deus, Escritos en el cielo, escritos no en el céu, libro de la vida del Cordero, no livro da vida do Cordeiro, desde antes de la fundación del mundo, desde antes da fundação do mundo, os quais manifestados en la tierra, são manifestados na terra, en la edad na y era dispensación e dispensação nos toca vivir. que corresponde Los viver, cuales oyen la os palabra de quais Dios ouvem a palavra de Deus correspondiente a su edad correspondente à sua era y reciben a Cristo e recebem y Cristo su palabra e sua palavra y entran al programa divino, e entram no programa son divino colocados e são en la colocados edad que les corresponde, na era que lhes corresponde, bajo el ministerio sob o correspondiente ministério a esa edad correspondente a essa era, que Cristo está que manifestando Cristo está manifestando en y por medio de su mensajero em de esa e por edad, meio do seu mensageiro dessa era. y por medio de ese mensajero E por meio desse es que le habla a mensageiro sus hijos, é que fala aos seus filhos, a esta descendencia divina, a esta descendência divina. así es como les habla Assim é como lhes fala em cada etapa ou era, por medio através ángel mensajero ungido con do el anjo Espíritu Santo mensageiro ungido com o Espírito Santo para ese tiempo. para esse tempo. Ahora podemos ver Agora podemos ver lo importante que es o importante que é comprender compreender a era y dispensación e dispensação en que uno está viviendo. em que a pessoa está vivendo, Poder oír la voz de Dios para poder ouvir a voz de Deus por medio del mensajero ungido por con el meio Espíritu Santo do para ese mensageiro ungido com o Espírito Santo para esse tempo. tiempo. Hay personas Há pessoas que al no tener este conocimiento que, a não ter esse conhecimento, rechazan al mensajero rejeitam o y mensageiro no se dan cuenta e não que percebem están rechazando que estão rejeitando al que lo envió, quem o enviou, al Señor Jesucristo. ao Senhor Jesus Cristo. Y algunos E alguns hasta hablan mal del mensajero falam até mal do mensageiro, sin darse cuenta sem con perceberem esto que com isso están hablando mal en estão contra de falando Cristo, mal contra Cristo, el cual ha enviado ese o mensajero. qual enviou esse mensageiro. Todo ser humano Todo ser humano tiene sus fallas tem as suas falhas. y encontramos a través de la Biblia E através da Bíblia encontramos profetas de Dios que os profetas de Deus han tenido sus fallas también, também tiveram as suas falhas, cometido sus errores algunas veces, cometeram seus erros algumas vezes, pero Dios no da por inocente mas Deus não dá por inocente al que hable mal en contra de un o mensajero que fale él ha mal enviado, contra o mensageiro que ele enviou, porque está hablando mal porque está falando mal en contra del ungido de contra o ungido de Deus. Dios. El rey David, O rei Davi, antes de sentarse en el trono, antes de sentar-se no trono, encontramos que tuvo que luchar. encontramos que teve que lutar. Él cometió muchísimos errores, Ele cometeu muitos erros, pero era el ungido de Dios. mas era ungido de Deus. Samuel lo ungió Samuel o ungiu como rey sobre Israel. como rei sobre Israel. Los que se unieron a él Os que se uniram a ele y trabajaron con él e trabalharam com ele estaban en la perfecta voluntad de Dios. estavam na perfeita vontade de Deus. Ellos no miraron sus errores, Eles não olharam os seus erros, sino que miraron mas que olharam a unção de Deus que estava nele como ungido de Deus para ser rey para ser rei sobre Israel. sobre Israel. Já era Que rei, estaba ungido. porque estava ungido, Todavía no se había sentado en el trono, mas ainda não tinha sentado no trono, pero tenía ya la unción de mas Dios. já tinha a unção de Deus. Ahora, Agora, David Davi fue perseguido por su suegro foi perseguido que pelo era seu rey sogro en Saul, Israel, que era rei em Israel, y no quería soltar el trono. e não queria largar o trono, Y ya lo había perdido delante de Dios.
e já tinha perdido Ya diante Dios de lo había Deus. rechazado Deus já tinha rejeitado a ele y había escogido uno conforme al e corazón de tinha Dios. escolhido um conforme o coração de Deus. Y era un jovencito, E era um jovenzinho, pero ese era el ungido de Dios. mas esse era o ungido de Deus. Fue ungido Foi ungido siendo un jovencito. sendo jovenzinho. Digamos que tenía como 17 Digamos que años tinha de como edad, que 17 anos de idade, más o menos. mais ou menos. Pero ese era el ungido de Dios. Mas esse era o ungido de Deus. David tenía 7 hermanos Davi tinha 7 irmãos mayores que él, maiores que ele, pero ninguno de sus hermanos mas nenhum dos seus irmãos había sido ungido para ser el tinha rey de sido Israel. ungido para ser o rei de Israel. Solamente David. Apenas Davi. Sus hermanos Os seus irmãos estavam chamados a estar braço a braço com ele, y toda persona que supiera de su e unción toda pessoa que soubesse dessa unção Samuel había colocado sobre David que Samuel tinha colocado sobre Davi, por mandato divino por mandato divino, estava a estar chamado de parte de David. a estar do lado de Davi. Ahora, el suegro de David Agora o sogro de Davi persiguió a David. perseguiu Davi. Sabía que ese joven Sabia que este iba jovem a lograr éxito, conseguiria êxito. Isaú iba a perder el trono. e Saul perderia o trono. Diante de Deus, já tinha perdido. Debió ser más inteligente Devia ser mais inteligente e dizer a Davi: David, Davi, Dios te ha escogido a ti, Deus te escolheu, te ungió a ti, te ungiu, ya yo lo sé. eu já sei. Las noticias llegaron a As mí notícias chegaram para mim y yo no voy a pelear contigo. e eu não vou guerrear contigo. Ya mi tiempo ha terminado. Meu tempo já terminou, Yo no me porté como debí portarme eu não me comportei como deveria me comportar y perdí esta bendición. e delante perdi de essa bênção diante de Deus. Dios. Ahora te toca a ti. Agora corresponde a ti Sentarte en el trono. sentar no trono Yo te ayudaré en todo lo e eu que te tú ajudarei me em digas. tudo o que você me disser que te ajude, Como un buen suegro tuyo. como um bom sogro teu. Estaré a tu lado siempre. Estarei sempre do teu lado, Trabajando contigo trabalhando contigo en el programa de Dios. no programa de Deus. Esa era la posición correcta Essa era a posição correta para ser asumida por Saúl. para ser assumida por Saul. Pero algunas personas, Mas algumas cuando pessoas, están en una posición alta quando estão em uma posição alta y ven que otra persona e veem que outra pessoa vai ser colocada nessa posição, le hacen la guerra fazem a para guerra que no pueda llegar a esa posición para que não possa chegar a essa posição, ao invés de dar a mão y decirle, e dizer-lhe: Dios te ha escogido Deus te escolheu que estés en esta para que posición. esteja nesta posição Yo te voy a ayudar. e eu vou te ajudar. Y Dios bendice E Deus abençoe a su ungido ao seu ungido y bendice e abençoe que lo ayude. a quem o ajude. Si dice Se que diz cualquiera que tire un vaso de agua fría, que uno de qualquer um los que der um pequeñitos copo de no água perderá fria a su um desses meus recompensa, pequeninos não perderá sua recompensa, mostrándonos nos que la mostrando cosa más que a insignificante coisa mais insignificante que una persona haga que uma pessoa fizer en favor de un escogido de em Dios favor de um escolhido de Deus no perderá su recompensa. não perderá sua recompensa. ¿Cómo será? Como Si será la persona hace algo se a pessoa grande faz en algo favor grande desse ungido a o favor escogido desse de Dios? ungido ou escolhido de Deus? Pues la recompensa es mayor. Pois a recompensa é maior. Pero el que hace algo en contra, Mas quem faz algo contra el juicio divino o juízo divino cae sobre la persona cai sobre a pessoa en esta tierra, nessa terra, estando viviendo aquí, estando vivendo aqui e depois en el juicio final también. no juízo final também. Ahora Agora, podemos ver personas que hacen cosas pequeñas en contra del ungido de Dios. que tem pessoas que fazem coisas pequenas contra o ungido de Deus. O ungido de Deus, Para cada edad, para cada era para cada dispensación. ou para cada dispensação, El profeta ungido de Dios, o profeta ungido de Deus, tiempo en que Dios lo envía. do tempo em que Deus o envia, Y no saben e não sabem que
que estão ficando contra Deus ao fazerem isso, mesmo que seja algo pequeno. E se fazem algo grande contra o ungido de Deus, é maior o problema que tem. Agora o rei Davi, quando ainda não tinha tomado o trono, sendo perseguido pelo rei Saul, teve a oportunidade de matar Saul. E depois se sentar no trono rápido. Mas Davi, veja o que dizia. Diz que em uma ocasião o rei Saul se encontrava perseguindo Davi, e quando chegou a hora de dormir, o rei Saul se deitou e o seu exército, todos eles se deitaram ao redor do rei. Mas Davi foi com um dos seus oficiais do exército de Davi. Este se chamava Abisai, filho de Zeruia, ou seja, filho de uma irmã de Davi, ou seja, que era um sobrinho de Davi. Esse oficial do exército de Davi, assim como Joabe, essas pessoas que estavam ao lado de Davi, como oficiais importantes, eram sobrinhos de Davi. Agora, encontramos que Davi desceu com Abisai. Vamos ler aqui em 1 de Samuel, capítulo 26. Versículo 6 em diante. E dirigindo-se Davi a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe. Quem descerá comigo a Saul ao arraial? E respondeu Abisai. E respondeu Abisai: eu descerei contigo. Era um perigo, pois ia entrar na caverna onde estava o rei Saul. Estava dormindo, mas se acordasse, tendo seu exército ali, pegava Davi, pois eu estava procurando ele. E agora Davi vai chegar onde está Saul. Foram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava fincada na terra à sua cabeceira. E Abner e o povo deitavam-se ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas tuas mãos o teu inimigo. Assim disse o sobrinho de Davi a Davi: deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei pela segunda vez. Ou seja, porque do primeiro morreria.
E disse Davi a Abisai: não, nenhum dano lhes faça. Porque quem estenderá a sua mão contra o ungido do Senhor e será inocente? E até Saul, tendo pecado contra Deus, Davi respeitou a Saul, porque tinha sido ungido, foi ungido como rei por Samuel. Tendo sido ungido de Deus para essa etapa, Davi, estando também ungido para ser rei sobre Israel, não lhe fez a guerra, nem o matou, quando teve a oportunidade de fazê-lo, mas que lhe perdoou a vida, porque era ungido de Deus. O rei Saul era ungido de Deus, e Davi, embora estava também ungido por Deus, não fez nada contra o rei Saul. Respeitou essa unção de Deus que tinha sido colocada em Saul, e diz: porque quem estenderá sua mão contra um ungido do Senhor e será inocente? Porque nenhuma pessoa que estender a mão contra um ungido de Deus, depois será inocente diante de Deus. Não será inocente, mas que será culpado diante de Deus. Assim, Davi não estendeu a sua mão, nem permitiu que o seu sobrinho o fizesse contra Saul. Isso mostra respeito e reverência a Deus e a unção de Deus que tinha sido colocada sobre esse homem que foi ungido por Samuel. Agora podemos ver um quadro claro do que é o ungido de Deus. Vejamos o caso de Jesus Cristo. Todos os que se puseram contra ele são achados culpados diante de Deus. Através da Escritura, podemos ver que o perseguiram, falaram mal contra ele, para que o povo não ouvisse a Jesus. Mas o povo estava vendo em Jesus o ungido do Senhor. E ungido significa Cristo. E significa Messias. É o mesmo. Cristo, Messias e ungido é o mesmo. E agora, Jesus era ungido do Senhor com o Espírito Santo. Em uma ocasião, foi a Nazaré, onde tinha se criado, e tomou a Escritura de Isaías capítulo 61, o qual lhe foi entregue, e leu, onde disse: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou um lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Que Espírito estava sobre Jesus Cristo?
el Espíritu de Jehová. o Espírito do Senhor. Y estaban diciendo los líderes religiosos E os líderes religiosos estavam dizendo que era Belcebú. que era Y Beelzebú. por el dedo de Belcebú echaba fuera los E demonios. pelo dedo de Beelzebú expulsava os demônios. Así decían acerca de Assim Jesús. diziam a respeito de Jesus. Estaban hablando en contra Estavam falando contra Jesus y estaban diciendo e estavam dizendo que ese espíritu que estaba que en esse él espírito que estava era nele el de Belcebú era de y Beelzebú no el de Jehová. e não Jehová. o do Senhor. Y eso es una blasfemia. E isso é uma blasfêmia. Cuando una persona Quando uma pessoa que hay en un mensajero de Dios, vê que há em um mensageiro de Deus, un espíritu de Dios, um Espírito de Deus, o el espíritu de Dios manifestado, ou o Espírito de Deus manifestado, llevando a cabo las cosas correspondientes realizando a as ese coisas tiempo. correspondentes a esse tempo. Y si la persona dice E se a pessoa diz que eso es del diablo que isso é o y diabo que es un espíritu del diablo e lo que que é está um dentro de la espírito do persona, diabo que está dentro dessa pessoa, está blasfemando está blasfemando en contra de ese espíritu contra esse que está espírito dentro de esa persona. que está dentro dessa pessoa. Y por eso E por isso es muy importante é muito que importante toda persona que toda vea y pessoa escuche veja e y escute aguante su lengua e y segure a no sua hable en língua contra e não fale de lo que no contra entiende, o que não entende, para que no blasfeme en para que contra não de Dios, blasfeme contra Deus, porque después porque depois tendrá graves problemas delante de Dios. terá graves problemas diante de Deus. Es mejor É melhor espere si no entiende que espere, se não y entende, ore a Dios. e ore a Y le Deus pida a Dios e peça a Deus que le abra el entendimiento que abra o entendimento para comprender para entender lo que está sucediendo. o que está acontecendo. Y así Dios le abre el entendimiento E assim Deus abre o entendimento y podrá comprender e poderá entender el programa de Dios o programa de Deus que está siendo llevado a cabo que está sendo realizado por medio del ungido de Dios por meio do ungido de Deus de ese tiempo. desse tempo. Y podrá ver E poderá que ver es el Espíritu de Dios que é o Espírito de el que Deus está manifestado que está manifestado en esa persona nessa pessoa ungida por Dios por Deus para ese tiempo. para esse tempo e para esse trabalho e para essa era e para essa dispensação. Así fue con los profetas del Antiguo Testamento. Foi assim com o profeta, com os profetas do Antigo Testamento, foi assim com Jesus Cristo, Los apóstoles, foi assim com os apóstolos, así fue con San Pablo foi assim com São Paulo y así fue con los e foi diferentes assim com os ángeles diferentes mensajeros de cada edad. anjos mensageiros de cada era. Ellos fueron los ungidos, Eles foram os ungidos, o sea, los Mesías ou seja, os Messias de su edad, da sua era, ungidos con el Espíritu de Cristo, ungidos com o Espírito de en Cristo, la edad en que Dios los envió. na era em que Deus os enviou. Y Jesucristo E Jesus Cristo es el ungido, el é o Mesías, ungido, o Messias, el Cristo, o Cristo, ungido con la plenitud de Dios. ungido com a plenitude de Deus. Y ahora, E agora, para el día postrero, para o último dia, tenemos la promesa temos a promessa de la venida da vinda de un mensajero de um ungido mensageiro ungido con el Espíritu de Dios, com o Espírito de Deus, con el sello del Dios vivo. com o selo do Deus Y vivo. se encuentra en Apocalipsis capítulo E se 7, encontra em verso 2, Apocalipse 7, versículo 2, donde nos dice: onde nos vi diz: también otro ángel que subía Vi de donde sale também el sol, outro anjo subir y tenía el sello do, del lo- Dios do vivo, lado do sol nascente y e clamó tinha con o voz a selo los do Deus cuatro vivo ángeles, e clamou com grande voz aos a quatro quienes se les anjos, había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, a quem fora dado o poder de fazer dano à terra e ao mar, dizendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, Não danifiqueis a terra nem o mar, ni a los árboles, nem as árvores, hasta que hayamos sellado en su frente até que a los tenhamos siervos selado de em Dios. suas testas os servos do nosso Deus. Y oí el número de los sellados, E ouvi o número dos selados, 144 e era sellados, 144 mil selados de todas las tribus de los hijos de de Israel. todas as tribos dos filhos de Israel. Y comienza a enumerar. E começa a enumerar 12 mil de cada tribo. Este ángel mensajero Esse anjo mensageiro viene con el sello del Dios vem vivo. com o selo do Deus vivo.
Qual é o selo do Deus vivo? São Paulo em Efésios capítulo 4, verso São Paulo em 30 Efésios capítulo 4, versículo 30 diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Para o dia em que os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados para esse último dia em que isso acontecerá. Foram selados com o Espírito Santo os escolhidos de Deus, os membros do corpo místico de Cristo, ao crer em Cristo e receber o seu Espírito Santo. Agora esse anjo mensageiro vem com o selo do Deus vivo, vem com o Espírito Santo. E a maneira de receber o Espírito Santo é crendo em Jesus Cristo como nosso Salvador. Esse anjo mensageiro é um crente no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, e por isso recebe o selo do Deus vivo, é selado com o selo do Deus vivo, com o selo do Espírito Santo. Agora podemos ver que esse anjo mensageiro é ungido com o Espírito Santo para o ministério do último dia. Ou seja, que assim como houve um mensageiro ungido com o Espírito Santo em cada era e dispensação do Antigo Testamento e também no Novo Testamento, esse anjo mensageiro para a era de pedra angular e dispensação do reino vem ungido com o Espírito Santo para o ministério do último dia. Esse é o último ministério que Jesus Cristo estará manifestando na terra, e por isso é enviado primeiramente a sua igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, para testificar destas coisas que breve deve acontecer, e para assim os escolhidos serem chamados e juntados com a grande voz de trombeta, ou seja, com a mensagem do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação, porque é como Rei dos reis e Senhor dos senhores que Jesus Cristo vem no último dia e entra a Jerusalém celestial, a sua igreja, que também é o Israel celestial. Agora podemos ver que para esse tempo final, Cristo teria um ministério manifestando aqui na terra, em carne humana. Esse é o ministério de Jesus Cristo, correspondente ao último dia, através do seu anjo mensageiro, do seu ungido com o Espírito Santo para o último dia. É por isso que em Apocalipse capítulo 10, Cristo descendo do céu clama como quando ruge um leão, porque vem como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, e 7 trovões emitem suas vozes. É a voz de Cristo falando-nos uma mensagem completa, uma mensagem dispensacional, com o qual nos dá a conhecer o mistério da sua vinda, o mistério da vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Agora,
as coisas que Cristo prometeu realizar no último dia, as estará realizando por meio do seu ungido. Por meio do seu ungido, será que veremos o cumprimento das promessas divinas correspondentes ao último dia. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 ao 11, nos diz o apóstolo São João: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Em que dia estava? No dia do Senhor. Ou seja, que foi transportado da década de 90 do quinto milênio, foi transportado a esse tempo final. Ou seja, que foi transportado ao último dia para ver e ouvir as coisas que ele viu e ouviu nessas visões apocalípticas, visões e coisas que viu e ouviu. E quem as mostrou? Vamos ler o que João diz e que ele mesmo nos diga quem lhes mostrou essas coisas. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 6 ao 10 nos diz: e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo. Esse anjo é o ungido de Jesus Cristo para o último dia. Agora, para que o envia? Enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Ninguém poderá compreender essas coisas que em breve devem acontecer, a não ser por meio da mensagem do anjo do Senhor Jesus Cristo, porque é enviado para dar a conhecer estas coisas. Ele é o único que entenderá essas coisas e depois os poderão entender aqueles que o receberão, porque estarão recebendo a sua mensagem e na sua mensagem estarão reveladas estas coisas que devem acontecer em breve. E estará identificadas as que já aconteceram. Continua dizendo: eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Por que são bem-aventurados? Porque essas palavras são as palavras de Jesus Cristo, enviadas por meio do seu anjo mensageiro. Esse é o anjo mensageiro que traz a revelação de Jesus Cristo. Vamos ver. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para adorar. Quem mostrou todas estas coisas de Apocalipse ao apóstolo São João? O anjo do Senhor Jesus Cristo. E João quis adorá-lo, mas ele o proibiu.
Porque o anjo do Senhor Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo. O anjo do Senhor Jesus Cristo é o profeta mensageiro da dispensação do reino, que vem com a revelação de Jesus Cristo para o último dia, para ter o mistério, para ter o ministério do último dia, do sétimo milênio. E através do seu anjo mensageiro, Jesus Cristo se manifestar e falar à sua igreja todas estas coisas que devem acontecer. Ou seja, que por meio do seu anjo mensageiro é que Jesus Cristo em Espírito Santo estará se manifestando e estará falando à sua igreja todas estas coisas que devem acontecer em breve, e estará chamando e juntando a todos os escolhidos com a mensagem da grande voz de trombeta, que é a mensagem do Evangelho do Reino. A mensagem do Evangelho do Reino que gira em torno da segunda vinda de Cristo, vindo a Jerusalém celestial e ao Israel celestial, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E em sua entrada triunfal, em Jerusalém celestial e ao Israel celestial, encontramos que vem como filho do homem e filho de Davi, como rei dos reis e senhor dos senhores, como leão da tribo de Judá. Na entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, encontramos que também se refletiu a vinda de Cristo para o último dia como filho de Davi. Filho do homem significa filho de Davi, filho do homem e filho de Davi. Filho do homem significa profeta. Sempre que se fala de filho do homem, está em cena um profeta. Ou seja, é a manifestação de Deus em carne humana, em um profeta, para essa era ou essa dispensação. E agora, encontramos que por meio do seu anjo mensageiro, será que Jesus Cristo estará operando no último dia e estará cumprindo as coisas que ele prometeu. Em sua primeira vinda, Jesus Cristo, Filho do Homem, dizia: e bem-aventurado o que não ache tropeço em mim. Por quê? Porque as pessoas sempre tropeçam com o véu de carne, com o ungido de Deus. Assim foi em todas as eras e dispensações, e por isso perseguiram os profetas, a muitos deles os apedrejaram e os mataram. A outros mataram de outras formas. A outros os prenderam, os açoitaram, os trataram muito mal. Mas serão tomados por inocentes essas pessoas que fizeram isso? Não. Porque não será tomado por inocente o que haja mal contra o ungido de Deus, da era ou dispensação em que a pessoa está vivendo. Agora podemos ver quem é o ungido de Jesus Cristo com o Espírito Santo para o último dia. E junto a ele serão chamados e juntados todos os escolhidos de Deus do último dia com a mensagem do Evangelho do Reino. E assim, todos estarão ouvindo a voz de Cristo e todos estarão reunidos no aprisco do Senhor, na igreja do Senhor Jesus Cristo, na era correspondente ao último dia,
para em breve ser transformados serem transformados y raptados. e raptados. Ahora podemos ver Agora podemos ver dónde estamos onde estamos en el programa divino. no programa divino. Así como hubo señales en el Assim cielo, como houve sinais nos céus, en el nacimiento de no Jesús, nascimento de Jesus, y estuvo en el cielo e estava no céu aquella señal llamada aquele la estrella sinal de Belén, chamado a estrela de Belém, la cual siguieron los a magos, qual seguiram os magos, porque esa estrella estaba dando testimonio, porque essa estrela estava testificando que o Messias, o ungido de Deus, ya estaba en la tierra. já estava na terra. Ahora, Agora, Cristo habló Cristo falou para el día postrero, para o último dia, para el tiempo final, para o tempo final, y nos dice e nos diz que habrá señales en el que cielo haverá sinais no céu y también en la tierra. e também na terra. Y Él nos enseña E Ele nos ensina que cuando estas cosas estén que quando sucediendo, essas coisas estejam acontecendo, levantemos nuestras cabezas levantemos al cielo, nossas cabeças aos céus, porque nuestra redención porque a nossa redenção está cerca. está perto. Nuestra transformación, Ou seja, a nossa transformação está perto. dice en San Lucas capítulo Diz em 21, São Lucas, verso capítulo 25 21, en versículo adelante, 25 em diante. entonces habrá señales en E el haverá sol, sinais no sol, en la luna y na en las lua e estrellas, nas estrelas, y en la tierra, e na angustia terra, de la gente, angústia das nações, confundidas a causa em del bramido del mar y de perplexidade las olas, pelo bramido do mar e das ondas, desfalleciendo los hombres por el homens temor y la desmaiando de expectación de las terror cosas que na sucederán expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porque las potencias de por los quanto as cielos serán virtudes dos conmovidas. céus serão abaladas. Entonces verán al Hijo del Hombre E então viniendo verão vir o Filho do Homem, então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Cuando estas cosas comiencen Ora, a quando essas suceder, coisas começarem a acontecer, erguidos, olhai para cima. que nos levantemos. Ou seja, que levantemos, Y esto es en lo espiritual, e isso é espiritualmente, que nos levantemos do sono, que despertemos. que despertemos. Erguíos, Levantai-vos. vuestras cabezas, Levantai vossas cabeças, porque vuestra redención está porque cerca. a vossa redenção está perto. Tenemos que levantar a nuestras Temos que cabezas levantar nossas cabeças al cielo, ao céu, o sea, las cosas celestiales, ou seja, as coisas las celestiais, cosas de Dios. as coisas de Deus. No es tiempo Não é tempo de estar con nuestras cabezas de estar com inclinadas a la nossas tierra, cabeças inclinadas à terra, mirando las cosas terrenales, olhando as coisas terrenas, nuestras cabezas levantadas senão al que cielo, com nossas cabeças levantadas aos céus, olhando as coisas celestiais, olhando as coisas de Deus, olhando o programa divino sirviendo a Jesucristo e servindo a Jesus Cristo toda nuestra alma. com toda a nossa alma, Porque nuestra porque a redención, nossa redenção, nossa transformação está perto. en febrero 28 de No dia 28 de 1963, fevereiro de 1963, apareció esta nube en el cielo apareceu essa nuvem no céu y le llamaron una nube e misteriosa. chamaram de uma nuvem misteriosa. ¿Por qué una nube misteriosa? Por que uma nuvem misteriosa? Porque estaba a 26 millas de altura, Porque estava a 26 milhas de altura, donde no hay humedad onde não tem umidade para formar nuvens y donde no vuelan los aviones. e onde os aviões não voam. Por lo tanto, Portanto, era una nube era uma que no nuvem sabían de qué estaba formada. que não sabiam do que estava formada. Porque no hay con qué formar Porque una nube não a esa tem com altura. que formar uma nuvem nessa altura. Y tenía 30 millas de E ancho tinha por 30 50 milhas de de largo altura aproximadamente, por 50 de comprimento, aproximadamente. o sea que era una nube gigante. Ou seja, que era uma nuvem gigante, No se podía formar una nube onde não podia se formar uma nuvem pequeña, pequena, ahora se forma una nube gigante. agora se forma uma nuvem gigante.
Porque o que é impossível para os homens é possível para Deus. Essa nuvem apareceu sobre os estados do Arizona e Novo México, da América do Norte. Apareceu das 6 da tarde em diante. Agora, qual é o mistério desta nuvem? Do que é formada esta nuvem? Está formada por anjos de Deus. Assim como para o povo hebreu, encontramos que uma nuvem os cobria do sol durante o dia e durante a noite. Essa nuvem era uma nuvem de fogo, uma coluna de fogo que lhes iluminava todo o caminho, e caminhavam de noite como se fosse de dia. Caminhavam à luz de Deus, caminhavam ao resplendor da presença de Deus, iluminando o caminho durante a noite e protegendo-os do sol durante o dia. Agora, essa nuvem foi formada por 8 anjos em seus corpos teofânicos. Aí estavam os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, começando pelo apóstolo São Paulo e terminando com William Marion Branham, o 7º anjo mensageiro da igreja gentia. E houve outro anjo que era muito diferente dos 7 anjos anteriores. E esse anjo, que era diferente dos demais, era o que tinha o 7º selo. Agora, encontramos que cada um dos 7 anjos mensageiros que estavam ali em seus corpos teofânicos tinham vindo em carne humana na era que lhes correspondeu viver. E logo esse outro anjo mensageiro estaria na terra, em carne humana, no último dia. Cristo estaria manifestado em seu anjo mensageiro no último dia, para realizar a obra do último dia. E assim, podendo assim realizar a adoção de todos os filhos e filhas de Deus, prometida para o último dia, para o dia da redenção, para o 7º milênio, onde os mortos em Cristo ressuscitarão e nós, os que vivemos, seremos transformados. Agora podemos ver a bênção tão grande que há para os escolhidos de Deus que vivem no último dia. E para os que partiram, há também grandes bênçãos para eles, pois ressuscitarão no último dia em corpos eternos, para viver por toda a eternidade. Jovenzinhos nunca ficarão velhos, porque estarão no corpo eterno. E nós, os que vivemos, seremos transformados e teremos o corpo eterno também. Agora, se alguns dos nossos vai antes da ressurreição, não se preocupe, vai voltar. E quando retorne, não vai retornar em um corpo velho, nem em um corpo doente, mas que regressará em um corpo jovenzinho. Assim que, se você conheceu crentes em Jesus Cristo, que receberam o seu Espírito e consequentemente nasceram de novo, se morreram, quando regressem, não espere um velhinho ou uma velhinha para que lhes diga: eu sou fulano ou fulana de tal. Esperem ver
um jovenzinho ou uma jovenzinha que lhes diga: eu sou fulano ou fulana de tal. E na conversa poderá falar de muitas coisas do passado que aconteceram e que você conhece. E quando falar dessas coisas, você perceberá que essa é aquela pessoa que você conheceu. Agora, quando nossos parentes que partiram ressuscite e que foram crentes e entraram na era correspondente do tempo em que lhes correspondeu viver, eles poderão falar a vocês e dizer coisas que somente você conhece e que você sabe que eles conheciam. Ou seja, um exemplo, poderão dizer: lembra daquela moedinha que eu coloquei naquele lugar? E que você encontrou e foi comprar doce com ela? Lembra? Quando disser assim, se aconteceu algo assim com você, você dirá: somente o meu avôzinho sabia disso. Foi do meu avôzinho que eu tomei essa moeda. E agora isso não quer dizer que está correto pegar o que não é seu. Mas se aconteceu, por isso é uma lembrança que você tem e ele pode recordar. Ou qualquer outra experiência que você lembre. E se não a lembra, vai recordar quando ele a recordar, quando ele a mencione. Ou seja, que são coisas simples, mas que você conhece. Agora podemos ver que isso vai ser algo maravilhoso, algo glorioso, quando os mortos em Cristo ressuscitem. Pois aí nós seremos transformados. Quando os virmos, lembrem, quando os virem, não tenham medo. Não será para repreender vocês. O melhor, será esse momento para você ser transformado. Porque quando os virmos, seremos transformados. Agora podemos ver o programa divino e as bênçãos que há para nós nesse tempo. O povo hebreu rejeitou a Cristo em sua primeira vinda. O povo hebreu como nação. Mas teve pessoas que, como indivíduos, o receberam e mais à frente receberam seu Espírito Santo. E para o último dia, a segunda vinda de Cristo será manifestada e será vista e recebida pelos escolhidos de Deus. E esses são os que estarão escutando a voz de Cristo, a trombeta final, ou grande voz de trombeta, e esses serão os que serão cheios do Espírito Santo em toda a sua plenitude. Esses serão os que no último dia serão transformados, porque serão cheios da plenitude de Cristo e obterão um corpo eterno e glorioso, e todos seremos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Agora podemos ver que para a nossa transformação,
a segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação, entrando na Jerusalém celestial e no Israel celestial, é um requisito do programa divino para que possa ocorrer mais adiante a transformação nossa, os que vivemos, e a ressurreição dos mortos em Cristo. Por isso, na vinda de Cristo, os 7 trovões emitem suas vozes. É a voz de Cristo, dando-nos sua mensagem do Evangelho do Reino, sua mensagem da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. E assim, é como escutaríamos a voz de Cristo. Essa trombeta final, ou grande voz de trombeta, nos chamando e nos juntando neste último dia, para logo sermos transformados e raptados. No céu, estivemos vendo os sinais. Estão dando testemunho do que Jesus Cristo está fazendo na terra. Para esses dias, esteve aparecendo um sinal muito grande, e é um cometa. O cometa Hale-Bopp. E nesses dias esteve aparecendo a constelação de Cisne. Apareceu na constelação de Cisne no Brasil, de 6h30 da tarde às 7h30 da tarde. Isso é hora às 18h30 às 19h30. Teria que procurar pela constelação de Cisne por aí. É maior que a Terra. Mas talvez você o veja pequeno, porque está por uma área longe. Mas isso é perto, porque no ano passado estava mais longe. Ou seja, que é a temporada em que está mais perto da Terra e do Sol. Esse cometa tinha passado por nosso sistema solar ou por nossa galáxia faz 4.000 anos. E o seu regresso é um sinal muito grande para a raça humana. É um sinal muito grande para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E isso é um sinal muito grande para o povo hebreu. Cristo disse que veríamos sinais nos céus. E estão sendo vistos. Ninguém esperava a vinda desse cometa, mas foi descoberto pelo ano de 95, por aí, mais ou menos, no mês de julho, e agora já está sendo visto desde a Terra por essa temporada. Assim que os que puderem ver, em seguida me contam. Ontem eu tentei ver, mas eu não consegui, não pude, porque tem que focar os binóculos para o lugar onde está, seus telescópios. E não sabia em que área estava
no dia de ontem. En todos estos días está en Em esa todos misma esses área, dias está nessa mesma área, pero al no saber mas ao não saber dónde está la constelación onde del está a cisne, constelação de Cisne, uno se pone a buscar en todo el cielo a pessoa se colocar a procurar em todo o céu e não encontra. tiene uno que saber hacia qué A pessoa lugar tem que está saber esa para que constelación lugar está essa constelação y buscarlo en ese e territorio. procurá-lo nesse território. Así es también Assim é também en el programa divino no programa divino que Dios lleva a cabo que aquí en la Deus tierra. realiza aqui na Terra. La primera venida de Cristo A primeira vinda de Cristo fue prometida en la Escritura. foi prometida na La Escritura, gente no podía decir, mas as pessoas não podiam dizer: yo lo voy a esperar eu vou esperar en Egipto, no Egito, o yo lo voy a esperar ou eu vou esperar en Francia, o yo lo voy a esperar na en França, ou eu vou esperar na Inglaterra. Su nacimiento O seu nascimento tenía que ser en Belén de tinha Judea. que ser em Belém da Judéia. Esse era o lugar Para esperarlo para esperá-lo en su nacimiento. em seu nascimento. Y los magos cuando E vieron la os señal magos, en el quando cielo, viram o sinal no céu, fueron a Jerusalén. foram a Jerusalém. Eles foram à terra de Israel. Estas personas Estas pessoas vivían en Babilonia, viviam na Babilônia, por allá en Caldea, ali em Caldeia, y eran creyentes en las profecías. e eram crentes nas profecias. Del profeta Daniel Tinham a profecia do profeta Daniel y de otros profetas, e de outros profetas, y eran descendientes, e eram descendentes de hebreus, pues el profeta Daniel pois o profeta Daniel vivió allá, viveu lá tuvo hijos allá e teve también, filhos lá também, y también e também los amigos o os compañeros amigos de ou Daniel, companheiros de Daniel, Sadraque, Abednego, Mesaque e Abednego, también vivieron allá também viveram lá y tuvieron familia allá, e tiveram família lá. o sea, tuvieron sus hijos allá. Ou seja, tiveram seus filhos ali. Fueron personas muy importantes. Foram pessoas muito importantes. Y todas esas profecías, E todas essas profecias, ellos las tenían. eles a tinham. Por lo tanto, ellos estaban esperando Portanto, la eles venida estavam de la esperando a piedra vinda da pedra não cortada de mãos, la venida del Mesías. a vinda do Y cuando Messias. vieron la señal en el E cielo, quando viram o sinal no céu, supieron que el Mesías ya souberam estaba que o en la Messias já estava na terra. tierra. Fueron a la tierra de Israel, Foram à terra de Israel, buscando el Mesías en Jerusalén, buscando o Messias em Jerusalém, e ali não estava. porque Jerusalén, Porque Jerusalém, él estaría de año en año ele estaria de ano em ano en la fiesta que él iba con sus padres, na festa que ele o ia com seus con pais, María y José, ou com Maria e José, y luego en su ministerio, e depois em seu ministério, él iría de vez ele en cuando. iria de vez em quando. Y la última vez que iría a E Jerusalén na última vez que iria a Jerusalém, sería crucificado seria crucificado y después resucitaría, e depois ressuscitaria. y después de 40 días E depois de 40 dias, ascendería al cielo. subiria ao céu. Ahora Agora, encontramos que los magos encontramos que os magos o sabios ou sábios fueron a la nación correcta, foram a nação correta, la tierra de Israel. a terra de Israel. Pero al ir a Jerusalén, Mas ao irem a se fueron a la Jerusalém, ciudad equivocada. foram à cidade equivocada. Pero por medio de las escrituras Mas por meio das Escrituras, supieron souberam en qué ciudad em que tenía cidade que nacer el Mesías, o Messias tinha que nascer, y fueron a Belén de Judea e foram a Belém da Judéia e encontraram o Messias ali. Ahora, la primera venida de Cristo Agora, a primeira vinda de Cristo fue cumplida en el este, foi cumprida no leste, la tierra de Israel. a terra de Israel. La venida del Hijo del A Hombre, vinda do Filho do Homem, como el relámpago como relâmpago que sale del oriente, que sai do la Oriente, tierra de Israel, a terra de Israel, donde fue la primera venida de onde Cristo, foi a primeira vinda de Cristo, y se muestra, e se mostra, se manifiesta se manifesta en el occidente. no Ocidente. El occidente O Ocidente es el continente é o americano, continente americano, incluyendo al Caribe. incluindo o Caribe. El continente americano O continente americano tiene la parte norte, tem a parte norte, la parte centro o a del parte centro, do centro y la parte sur. e a parte sul.
e o Caribe. La séptima edad de la iglesia A sétima era da Igreja Gentia se cumpriu na América do Norte. en la parte norte, Na parte norte do continente americano. en la parte norte, A parte norte do Ocidente. el occidente es O el oeste. Ocidente é o Oeste. Y ahora, E agora? por cuanto la promesa de la Porquanto a venida del promessa da vinda do Filho do Homem es para resplandecer é en para el occidente, resplandecer no Ocidente, solamente nos queda nos resta apenas la América Latina y el a Caribe, América Latina e o Caribe, para que resplandezca para que resplandeça o Filho do Homem como relâmpago em sua vinda día postrero. no último dia. En algunas naciones Em algumas nações, hay sabios há sábios o magos ou magos y gurú e guru y personas así e pessoas assim, que han venido de Europa que vieram da Europa y otras naciones e outras nações para vivir en la América Latina, para viverem na América Latina, porque ellos dicen porque eles dizem que viene una destrucción sobre que la vem uma destruição sobre a terra, pero que la América Latina mas que a América Latina sobrevivirá. sobreviverá. También dicen Também dizem que en la América Latina que na América Latina estaría estaria Melquisedec. Melquisedeque. ¿En dónde es que dicen así, Salomón? Onde é que dizem assim, Salomão? En Mato Grosso. No Mato Ah, Grosso. pero es acá en el Brasil. Ah, mas isso é aqui no Brasil. Dicen que es en un área donde también Dizem hay que como é uma área un onde também tem omnipuerto, também tem um ovniporto, ovniporto, discopuerto, discoporto, porque es para los discos porque é para os ovnis ou disco voadores. Dizem que isso fizeram aqui para que aterrissem nele. Aqui no Brasil tem uns quantos discoportos que fizeram para que aterrissem os discos voadores. Porque aqui, pois, estão se vendo muitos discos voadores. E aqui no Brasil, pois estão muito interessados na visita dos que vêm nesses discos voadores. Fizeram até disco porto para que aterrissem aí. Ou seja, que é uma obra de boa vontade para os viajantes dos discos voadores. Agora, encontramos que em toda a América Latina estão acontecendo coisas parecidas. E no Caribe também. Quando Noé estava na terra, Deus desceu e falou com Noé. Também no tempo de Abraão, Deus apareceu a Abraão como Melquisedeque. Ou seja, Deus em um corpo teofânico da sexta dimensão. Apareceu também em outra ocasião como Elohim e comeu com Abraão. E depois veio a destruição de Sodoma e Gomorra durante a madrugada. Ou seja, que para os filhos de Deus é sinal de grandes bênçãos, mas para o mundo é sinal de juízo divino que cairão sobre a raça humana, esse juízo divino chamado as taças e as pragas que cairão na grande tribulação.
Son los juicios divinos de la são gran os juízos tribulación, divinos, a grande tribulação, para ser quitado el reino de los gentiles para ser tirado o reino dos y gentios dar paso e dar lugar al reino de Jesucristo ao reino de Jesus Cristo y ser establecido e ser estabelecido el reino de Jesucristo o reino de Jesus Cristo en Jerusalén. em Jerusalém. Ser establecido Será estabelecido el hijo de David o filho de Davi sobre el trono de David sobre o trono de Davi para reinar sobre o povo hebreu y sobre todas las e naciones. sobre todas as nações. Ahora podemos ver Agora podemos ver nos encontramos. onde nos encontramos nesse Nos tempo. encontramos en el día Nos posterior, encontramos no último en el dia, séptimo milenio, no sétimo milênio, la voz escutando de Jesucristo. a voz de Jesus Cristo, esta grande voz de trombeta, dando-nos a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer, Para así para assim ser preparados serem para preparados nuestra transformación para a nossa transformação y escapar e escapar de los juicios divinos que han de dos venir juízos sobre la divinos tierra. que virão sobre a terra. Estamos viviendo Estamos en el vivendo tiempo más glorioso de todos no los tempo tiempos. mais glorioso de todos os tempos. Estamos En vivendo un tiempo paralelo em um tempo paralelo al tiempo de la primera ao venida de tempo Cristo. da primeira vinda de Cristo Y estamos viviendo e estamos a un vivendo tiempo paralelo em um tempo a la paralelo entrada triunfal a del entrada Señor Jesucristo triunfal a do Senhor Jesus Cristo a Jerusalém, a la entrada triunfal a entrada triunfal del hijo de David. do filho de Davi a Jerusalém. Ahora primero Agora, primeiro, la entrada triunfal del hijo a de David entrada triunfal do filho de Davi a la Jerusalén a celestial, Jerusalém celestial, a la iglesia del Señor a Jesucristo, igreja do Senhor Jesus Cristo, como hijo del hombre como e hijo de filho David. do homem e filho de Davi, Siendo manifestado Cristo sendo Cristo manifestado en el día postrero no último dia, en medio de su iglesia no gentil, meio da sua igreja gentia, y hablándonos e con la gran voz de falando-nos trompeta com a grande voz de trombeta el mensajero. por meio do seu anjo mensageiro. Todas estas cosas Todas estas coisas que ele prometeu serían cumplidas. que seriam cumpridas, Y luego e logo entrará también entrará também a la Jerusalén terrenal, a Jerusalém terrenal, en donde para esse tempo el pueblo hebreo onde o povo hebreu lo recibirá o receberá en su segunda venida, em sua segunda como el vinda, león de la tribu de Judá, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Ele vem como hijo del hombre como filho do homem e hijo de David. e filho de Davi, como rei dos reis e senhor dos senhores. Así lo recibirá el pueblo Assim hebreo o povo hebreu receberá em sua segunda vinda y se sentará e se sentará en el trono de David. no trono de Davi. Habrá luchas Haverá lutas, como las tuvo David, como Davi teve, pero al final se sentó mas no final se sentou no y trono reinó e sobre reinou el pueblo hebreo. sobre o povo hebreu. No importa las luchas que surjan, Não importa as lutas que surjam, al final de las luchas, no final das lutas, la victoria en el amor divino a vitória no amor será divino obtenida. será obtida Y Jesucristo e Jesus Cristo se sentará se en sentará el trono de David no trono de Davi, como hijo de David como filho de Davi y como hijo del e hombre como filho do homem en el día posterior. no último dia. Y con él se sentará E com ele se sentará el que venciere. o que vencer. Y el que vencerá E o que vencerá será será el último ángel o mensajero. último anjo mensageiro. El que vencerá en el día postrero O que vencerá no último dia, porque os outros anjos mensageiros vencieron venceram en las edades pasadas. nas eras passadas, venceram En el quinto día, no quinto delante de dia Dios, diante de Deus, que fue el quinto que milenio, foi o quinto milênio, y los otros vencieron e os outros venceram el sexto milenio, no sexto milênio, que fue el sexto día delante que de foi Dios. o sexto dia diante de Deus. Mas o vencedor Del día postrero, do último delante dia de Dios, diante de del Deus, séptimo día delante de Dios, do sétimo dia diante de Deus, do sétimo milênio, lo es el ángel del é Señor o Jesucristo. anjo do Senhor Jesus Cristo. Y el que venciere E o que vencer se sentará conmigo en mi se trono. sentará comigo no meu Ha trono. dicho Jesucristo. Jesus Cristo disse em Apocalipse 3, versículo 21. Y también E também Apocalipsis capítulo em 21, Apocalipse verso 7, capítulo 21, versículo 7, nos dice nos diz que el que venciere que o que vencer heredará
herdará todas las cosas. todas as coisas. Y yo seré su Dios. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. O sea que será un hijo. Ou seja, que será um filho, No será un siervo. não vai ser um servo, Sino que será un hijo. mas será um filho, Porque los que heredan porque os que herdam son los hijos. são os filhos, No son los siervos. não são os servos. Tiene que ser un hijo. Tem que ser um Y filho. esse vencedor E esse vencedor do último dia será um filho de Deus, será um filho de Jesus Cristo, será o anjo do Senhor Jesus Cristo, e com ele estarán los escogidos, estarão os escolhidos do último dia, los cuales os quais vencerão juntamente com ele y serán adoptados. e serão adotados e serão transformados, e reinaremos com Cristo por 1000 anos Luego por toda la e depois por toda a eternidade. también estarán Também estarão siete ángeles mensajeros os 7 anjos mensageiros con el grupo com o grupo que tuvieron que tiveram en su edad. em sua era. Y todos juntos E todos juntos estaremos estaremos nuestros cuerpos com nossos corpos eternos, estaremos adoptados estaremos adotados en el reino de Dios. no reino de Deus. Y habrá E haverá uma manifestação muito grande dos filhos e filhas de Deus este día postrero nesse último dia, cuerpos eternos. com corpos eternos. Habrá millones Ou seja, que haverá milhões hijos de Dios de filhos e filhas de Deus eternos. com corpos eternos, a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Y si con uno, E se com 2000 años atrás, 2000 anos atrás ocurrieron aconteceram tantas coisas tantas cosas maravillosas que foram feitas conforme a la voluntad de Dios, conforme a vontade de Deus, ¿cómo será? como será com milhões que estarão em corpos eternos Este día postrero nesse último dia? va a ser una temporada Vai ser uma temporada muy maravillosa, muito llena de maravilhosa, las bendiciones de Jesús. cheia das bênçãos de Jesus Cristo, No habrá limitaciones e não vai ter limitações a las cosas quanto às que Dios coisas estará haciendo que Deus estará fazendo por medio por meio de sus escogidos, dos seus escolhidos, por medio de todos sus através de todos os seus filhos que serão adotados hijos día postrero, no último dia y estará e estarão el liderazgo sob a liderança de Jesus Cristo manifestado el mensajero. em seu anjo mensageiro. Temporada, Para essa temporada, também seu anjo mensageiro estará adotado com seu corpo eterno. y todos ustedes E todos vocês, también. pois também. Así es que podemos ver Assim que podemos ver el tiempo en que vivimos o tempo em que vivemos. y podemos ver E podemos la ver importancia de a importância da entrada triunfal do Filho de Davi a Jerusalém, lo cual o qual da testimonio testifica también de la segunda venida de Cristo também da segunda vinda de Cristo y su entrada triunfal e sua entrada triunfal a su iglesia, à sua igreja, a la Jerusalén a celestial, Jerusalém celestial e a Israel celestial, para la obra para a obra correspondiente correspondente postrero, ao último dia, la obra de reclamo a obra de reclamação que le corresponde que realizar corresponde a Jesucristo Jesus Cristo realizar como el león de la tribu, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, obra de reclamo, em sua obra de reclamação, a entrada triunfal do Filho de Davi a Jerusalén. a Jerusalém. Nuestro tema Este tem sido nosso tema para esta ocasião. para los que están en Puerto Rico, Para os que estão em Porto Rico, estaré con ustedes el viernes estarei próximo com vocês na próxima sexta às 3 da tarde, pues es Viernes Santo pois é Sexta-feira Santa y tendremos la actividad a las 3 e de la teremos tarde atividade às 3 da tarde para así para, assim, recibir lo que Dios tenga receber o que Deus tenha para nós. para estaremos viendo Estaremos vendo la crucifixión de Cristo a crucificação de Cristo de 2000 años atrás, de 2000 anos atrás beneficios e os benefícios obtenidos obtidos con la muerte de Cristo. com a morte de Cristo. Y también estaremos viendo E estaremos vendo também la crucifixión a espiritual crucificação espiritual de Cristo de Cristo para el día postrero para o último dia o para el tiempo final. ou para o tempo final. Así es que para los de Puerto Rico Assim que, para os de Porto Rico, lembrem, estaré con ustedes el eu estarei viernes com próximo vocês na próxima sexta,
Viernes Santo, Sexta-feira Santa, desta mesma semana que ha desta comenzado mesma hoy. semana que começou hoje. Y luego también estaré el E domingo depois por la mañana, também estarei no domingo pela manhã y el domingo en la tarde. e no domingo pela tarde. Y para los que están en la actividad de E las para os 8 que de la estão mañana, nas atividades de 8 da manhã, ya el viernes a sexta les diré já lhes direi si tendremos una actividad especial se teremos uma atividade a especial las 8 de la mañana às 8 da o manhã antes de las 8 de la mañana. ou antes das 8 da manhã. Y también E também actividad normal de las 10 a atividade normal das 10 da manhã y luego la actividad de las 3 de la e tarde. depois a atividade das 3 da tarde. Estará también Miguel con nosotros. Estará também Miguel Y conosco también estará en Puerto Rico la e estará doctora também em Porto Rico a doutora Nelly, la cual llega hoy domingo a qual chega hoje, domingo, em Porto Rico. y así E assim, ella estará con nosotros ela estará conosco para compartir con nosotros estos días para de Semana compartilhar conosco esses dias de Semana Santa, Santa allá en Puerto Rico. aí em Porto Rico. Bueno, que Dios les continúe Bom, que Deus bendiciendo a continue todos abençoando a todos y que Dios les guarde. e que Deus lhes Nos guarde veremos nuevamente e nos veremos novamente dentro de una hora dentro de 1 hora ou 1 hora e meia para continuar viendo para continuar vendo lo que sucedió o que aconteceu 2000 anos atrás bajo el ministerio de sob o Jesucristo ministério de Jesus Cristo y lo que está sucediendo e o que está acontecendo en este día postrero nesse último dia, en medio no meio de los hijos e hijas de dos Dios. filhos e filhas de Deus. Que las bendiciones de Jesucristo Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, seja sobre cada um de vocês y sobre mí e también, sobre mim também, pronto todos e breve todos sejamos transformados y raptados. e raptados. Vamos a pedir a Miguel Vamos pedir ao Miguel pase por aquí que passe por aqui para que continúe y para concluya que nuestra continue e conclua a parte. nossa Tengamos parte el receso e tenhamos o recesso para tomar algún alimento para tomar algum alimento e depois voltar para continuar para continuar as atividades. Por aquí tenemos a Miguel. Temos por aqui Miguel. Miguel me disse que às 3 da tarde Es buena hora. é uma hora boa, Así que estaremos a las 3 de la assim que tarde estaremos aqui às 3 da tarde, nuevamente con ustedes novamente com vocês, para continuar para continuar y así recibir e assim las receber bendiciones que Dios nos as tenga bênçãos que Deus tenha para esta tarde. para essa tarde. Que Deus lhes abençoe Les guarde a todos. e guarde a todos.